nós temos de estática? A estática é uma parte da física que vai estudar os corpos em repouso. Na verdade, os corpos em equilíbrio. Esse equilíbrio pode ser estático ou cinético. Para a gente estudar o equilíbrio, a gente tem que estudar, por exemplo, uma situação em que eu tenho várias forças e aí verificar, a partir das várias forças, se o corpo está ou não está em equilíbrio. O que nós temos aqui? Ó? Eu tenho... Parei no lugar errado, na hora errada. Ó, vamos ver. Eu tenho aqui, ó, 3 forças. Esse é o desenho que eu quero. Tenho 3 forças. Dessas 3 forças que eu tenho uma F2 horizontal para a esquerda, olha o tamanho da F2, olha o tamanho da F3 vertical para cima, e eu tenho uma F1 diagonal direita e para baixo. Sempre que eu tiver numa análise de forças, uma força na diagonal, vocês têm que saber que vocês têm que decompor essa força. Ao decompor a força, olha ali o que eu tenho, ó. Olha lá, o GIF animado. Ó. Uma vira 2. A F1 na diagonal, que faz um ângulo θ, vira F1x para a direita e F1y para baixo. Então, olha lá. F1 na diagonal virou F1x e F1y. Então eu vou trabalhar, nunca vou trabalhar com a diagonal, eu sempre vou trabalhar com as componentes. E essas componentes, ó, aí em cima do eixo x chamei de F1x, em cima do eixo y de F1y. Então eu vou fazer a resultante entre essa e essa. Uma para a direita e uma para a esquerda é muito mais fácil do que fazer com aquela diagonal. Aí, uma para cima com uma para baixo. Olha aqui, tá vendo que a componente para a direita é maior que para a esquerda? Então, dessas duas componentes aqui, vai sobrar um pouquinho de força para a direita. Dessas duas componentes aqui, vai sobrar uma para baixo. E dessas duas que sobraram dessa, eu faço a resultante. Então, olha ali. Para a direita, eu tenho, olha ali, ó, tá vendo que a F1x é adjacente ao ângulo? Então, para a direita, F1 cosseno θ, decompondo a F1 na direção x, menos a F2. Uma menos a outra. Agora, para baixo eu tenho F1 seno θ, porque tá lá, ó, a F1y está oposta a θ, menos a F3 que está para cima. Então, vai sobrar a FRY. Depois eu faço um Pitágoras entre essas duas e vejo que há resultante. Pô, mas a gente não está estudando estática? Sim. Essa questão aqui era para tu ver que esse corpo não tem condições de ficar em repouso, em equilíbrio. Porque nós vamos ver que um corpo em equilíbrio, justamente, é um corpo que, mesmo atuando várias forças, tá ali, ó, F1, F2, F3, a soma vetorial de várias forças, aqui tem 3, mas poderia ser várias forças, a soma vetorial sempre vai ter que dar 0. Soma vetorial das forças. Então, qual é a primeira condição de equilíbrio? A primeira condição de equilíbrio é que o somatório das forças tem que ser 0. Anota isso. Como assim o somatório das forças tem que ser 0? Se eu tiver 10 newtons para cima, para que a resultante seja 0, tem que ter 10 newtons para baixo. 10 para cima mais 10 para baixo, sobra 0. Se eu tiver 5 para a tua aí, esquerda, mais 5 mais 5, eu tenho 10, eu tenho que ter 10 para cá. A soma vetorial, eu posso ter 30 forças. A soma de todas as forças, em todas as direções em sentido, tem que dar 0 para que o corpo fique em equilíbrio. Então anota aí, primeira condição de equilíbrio, força resultante 0, ok? Equilíbrio, pessoal, tem 2 tipos. Se o corpo está em repouso, o equilíbrio é estático. E é esse que nos interessará, equilíbrio estático. Tá? E se a velocidade for constante, constante diferente de 0, será um equilíbrio dinâmico. Por exemplo, uma pessoa está dentro de um ônibus em MRU. Se a pessoa está dentro de um ônibus em MRU, ela está em equilíbrio dinâmico. Por que ele está em equilíbrio dinâmico? Porque a força resultante é 0. MRU, a força resultante é 0? Sim. Por quê? Porque a aceleração é 0. Beleza? Então anota aí então. Primeira condição de equilíbrio, força resultante 0. E agora, olha só, pessoal.
Bem importante. Geralmente a questão é aqui. Você vai ver que a questão que nós faremos será concentrada nesse ponto aqui. Quando eu tenho um corpo extenso, nós temos que analisar a grandeza torque. O torque também chamado de momento. Não confunda com momentum linear, é outra coisa. Momento da força é uma grandeza que faz girar. Sempre que eu quero fazer algo girar, tem a ver com momento. Assim como força resultante é a causadora de aceleração, a grandeza é momento. Presta atenção aqui, daqui a pouco nós vamos fazer uma brincadeirinha que tem a ver com isso aqui. Ó. Momento é pegar a força e multiplicar por D. O que é? A força, ela está sendo aplicada a uma certa distância do ponto de rotação. Essa distância é chamada braço de alavanca. E essa direção da força é chamada linha de ação da força. Então, o produto da força vezes a distância, anota aí, força vezes distância é o momento. Para que serve o momento? Para fazer rotacionar, girar. Beleza? Bom, há duas condições de equilíbrio. Por exemplo, aqui, olha aqui, ó. Olha aqui. Vamos olhar essa figura aqui. Quando eu ponho uma pedra aqui, a força que essa pedra faz, vou botar a canetinha aqui, a força que essa pedra aqui faz, ó, olha lá, essa pedra aqui, vai querer fazer com que esse sistema gire no sentido horário. Mas tu vai ver que a minha intenção é não deixar esse sistema girar. Então eu faço uma força aqui, ó, fazendo com que o sistema gire no sentido contrário, no anti-horário. Se eu quero que esse sistema fique estático, além da força resultante ser zero, que me garante que não haverá translação, e aquilo que eu te falei, ó, somatório na direção x e na direção y tem que dar zero. Além disso, eu não posso ter momento resultante. Então, pessoal, muito importante na estática. Há duas condições para um corpo estar em repouso, estático. Força resultante zero, o que tem para cima de força, tem para baixo, o que tem para direita, tem para esquerda, e mais. O momento resultante deve ser zero. Todos os momentos que fazem girar num sentido horário ou anti-horário, tem que se anular com os momentos que fazem girar no sentido contrário, tá? Então tem que se anular os momentos. Já vou te mostrar exemplos disso aí, ok? Momento do binário. Pessoal, binário é um sistema bem interessante. E esse binário é o seguinte. Olha ali aquele cara. Olha ali, é uma chave de roda. E esse cara nessa chave de roda, essa mão aqui, ó, digamos que ele esteja apertando, tá? Essa força está empurrando, olha lá no desenho, está empurrando. E essa força está puxando. Apesar dessas forças serem numericamente iguais, digamos que só exista aquelas duas forças. Vocês concordam comigo que se tem uma para cima e uma para baixo, a força resultante será o quê? A força resultante será nula. Então, num binário, interessante é isso, porque eu tenho uma para cima e uma para baixo. Agora, essa força faz girar no sentido anti-horário e essa aqui, em relação a esse ponto, aqui, ó, imagina alguém empurrando para cima, em relação a esse ponto, faz girar no anti-horário. E essa também. Então, o binário é um sistema interessante, porque apesar da força resultante ser zero, o momento resultante não é zero. Porque esses momentos eles se somam, ó, horário e horário. Anti-horário e anti-horário. Então, eu vou ter força, F, vezes D é o tamanho de toda essa alavanca aqui, ó, tá? Então, eu vou ter força vezes D sobre 2, mais, ó, tá se somando, esses dois momentos se somam, mais a força aqui vezes D sobre 2. Então, eu vou ter que o momento de o somatório, né, dos momentos é F vezes D num binário, tá? Então, sempre que tu tiver um sistema, por exemplo, uma torneira,
o guidão de uma bicicleta. São forças no sentido contrário. E ambas as forças, elas criam um giro no mesmo sentido. Isso é chamado binário. Tá? O que eu quero deixar claro aqui para vocês, pessoal, que nós estamos estudando com essa questão da estática o princípio das alavancas. Tá? Então, se nós tivermos aqui ó, um apoio, tá? Se tivermos um apoio, e eu tenho uma pedra aqui, ó, vou botar uma barra aqui, e eu tenho uma pedra aqui. Se o peso dessa pedra é, vamos dizer, uma pedra de 2 kg, é 20 newtons, e essa pedra está a, vamos dizer, 1 metro aqui para facilitar a minha vida. Quanto é que é o momento que essa pedra aqui faz? Ó, essa pedra, o momento é força vezes distância. Então, o momento, tá vendo que essa pedra, se eu soltasse aqui, a pedra ia girar no sentido, né, tá pesando aqui sobre essa barra, aqui é um ponto de apoio, a barra ia girar no sentido anti-horário e o momento ia dar 20 newton vezes 1 metro. Então, vamos dizer que o sentido anti-horário é positivo, mais 20 newton vezes metro. A pergunta é, quanto que eu tenho que fazer para manter essa barra em repouso? Resposta, eu tenho que fazer no sentido horário. Se anti-horário eu chamei de mais, eu tenho que fazer menos 20 newton vezes metro no sentido anti-horário. Soma 20 newton por metro mais 20 newton por metro com menos 20 newton vezes metro e tu vai encontrar quanto? Vai encontrar um somatório dos momentos igual a 0. A questão toda é, onde é que eu devo aplicar força desse lado aqui para manter o equilíbrio, para manter o momento resultante 0? Bom, pessoal, claro que eu poderia aplicar 20 newtons a 1 metro. Mas o grande lance do princípio das alavancas vem agora. Não seria mais inteligente alguém aplicar uma força, olha lá, mais distante a 2 metros de distância e aplicar uma força, deixa eu até dar uma apagadinha aqui nesse vetor, ó, menor o vetor força, tá? E aí bastaria aplicar 10 newtons. Verifica comigo, 10 newtons vezes 2 metros não dá o menos 20 e não faz girar no sentido horário? Então o princípio da alavanca está assim, é assim, quanto maior o braço da alavanca, melhor, menos força eu preciso fazer. Agora, vamos estender um pouco mais isso aqui. Digamos que eu aplicasse a força lá longe, a 4 metros. Pô, se eu aplicasse bem longe, bastaria botar uma forcinha aqui de 5 newtons, porque 5 newtons vezes 4 metros dá o 20 newtons no sentido horário, o menos 20 newtons vezes metro, que anularia essa força. Tem aqui, pessoal, deixa eu mostrar para vocês. Tem aqui que é assim, ó. Olha, naquele aplicativo que é o Física na Escola, que tem para iPad, eu não sei se tem não sei se tem para Android, tá? Mas é Física na Escola. Tem aqui das animações, ó, eu posso pegar os pezinhos, tá vendo? Tem uns pezinhos ali, ó. Esse aqui é um pezinho de 5 unidades. E eu vou aqui, ó, botar aqui assim, ó, tá vendo? Ó? 4 na régua, olha lá, 4 na régua, vezes 5, olha o lado direito, ó. 20 do lado direito é maior que 0, então pendeu para o lado direito. Se eu pegar esse mesmo 5, eu botei a 4 lá, mas eu botar... Opa! Já aumentou agora aqui. Deixa eu tirar, ver se eu consigo tirar. Deu, tirei. Se eu pegar esse 5 e botar a 2, olha lá. Por que 5 de um lado não equilibrou o 5 do outro lado? Porque não basta isso. Tá vendo aqui, ó? Olha lá. 2, lá embaixo ele te dá conta, ó. 5 vezes 2 dá 10. E 5 vezes 4 dá 20. Então não basta botar massas iguais. Agora vamos botar esse 2. Olha esse 2 aqui. Olha esse 2. Eu vou botar as 5 unidades. 5 unidades para cá. Olha lá. Por que equilibrou agora? Olha que interessante. Porque 2 vezes 5, o pezinho de 2 vezes 5 deu 10.
5 vezes 2 deu 10. Então, o total do lado esquerdo deu 20 e o total do lado direito deu 20. Os momentos se igualam. Então, essa é a ideia. É muito legal tu brincar aqui, então, com esse aplicativo para te mostrar a ideia do equilíbrio estático de uma alavanca. Beleza? Então, agora, pessoal, para a gente encerrar nossa aula e fechar aí às 8 horas, para não invadir o teu tempo, né, para a gente ficar bem planejado, vamos ver a última questão da nossa aula de hoje, que é justamente uma questão sobre braço de alavanca, sobre alavancas. Enem de 2013, segunda aplicação. Retirar a roda de um carro é uma tarefa facilitada por algumas características da ferramenta utilizada, habitualmente denominada chave de roda. As figuras representam alguns modelos de chave de roda. Tá? Em condições usuais, quais desses modelos permite a retirada da roda com mais facilidade? Condições usuais, a gente imagina uma mesma pessoa fazendo uma mesma força de 3 maneiras diferentes, né, com 3 chaves diferentes. Então, observe aqui. Essa chave é uma chave que me proporciona, é uma chave estilo binário. Eu posso fazer força num sentido, aí em sentido contrário, e digamos que eu faço uma força F, a força aqui, ó, F vezes quanto? Olha aqui, vezes 20? Não, F vezes, é todo esse tamanho de uma extremidade a outra, isso aqui é um binário. Então, F vezes 40 centímetros. Então, aqui, ó, se eu fizesse a mesma força F, nas 3 situações, o momento resultante seria F vezes 40. Aqui, ó, se eu fizer a mesma força F aqui eu faço uma força F só. Então, eu terei a mesma força F, faria aqui um momento de F vezes 30, porque eu tenho uma força só. Eu não pego com as 2 mãos como no binário, eu pego uma força só. Então, F vezes 30, nem precisa botar o 30 centímetros. E aqui é uma chave que eu consigo regular a posição, mas no máximo eu consigo deixar essa haste no máximo a 25 centímetros. Eu até consigo fazer um binário aqui, isso aqui é um binário, ó, mas aqui eu consigo fazer no máximo F vezes 25. Tu entende que aquilo ali também é um binário? Porque eu posso botar essa haste aqui, ó, e eu pego e eu posso fazer forças assim e assim no sentido contrário e fazer girar lá embaixo. Então, notem que se eu fizesse a mesma força, eu teria mais momento no modelo 1. Bom, agora vamos fazer o seguinte. Qual é que eu faço menos força, então, para conseguir girar? A que eu faço menos força é essa daqui, porque como ela tem um braço de alavanca maior, o binário, ela me proporciona não ter que fazer F, fazer uma força, então, menor do que F. Então, modelo 1, em função do momento ser menor, não, o momento é maior, é F vezes 40. 1, em função do binário das forças, exatamente, alternativa B de Brasil. Tá? 2, em função do braço da força aplicada ser maior. 3, em função... Não. 2 em função do braço ser maior na 2? Não. É aí que tá, ó, a pegadinha aqui é 30, o cara podia se enganar, né? Na verdade aqui é 40 o braço do binário, né? 3 em função da força poder variar, não, mas ela pode ser no máximo o braço 25. 3 em função do momento produzido ser maior. Não, o maior momento é na situação 1. Tá? É onde consegue o maior momento para uma mesma força. Teria que dizer aí que é para uma mesma força.